Fala, Render People! Hoje eu vou mostrar como fazer uma cena de Harry Potter. É, a cabana do Hagrid. Sabe qual é que é? Esses dias eu postei no meu Instagram essa cena aqui, ó. Pam, pam, a emblemática cabana do Hagrid, né? E, na verdade, tudo começou porque eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, @AnderAlencar. Se não me segue, corre lá pra seguir. E o que eu fiz? Eu perguntei, na verdade, qual era um dos filmes preferidos aí da galera. E muita gente falou Interstellar. Por acaso, é o meu filme preferido. Mas surgiram vários outros. Harry Potter, Matrix, enfim, vários mesmo. Só que o Harry Potter foi uma coisa que apareceu muito. E o Interstellar também. Então a gente fez uma enquete lá dentro do meu Instagram pra votar qual cena você gostaria que eu fizesse em 3D. E a mais votada foi justamente essa cabana do Hagrid. E daí o que aconteceu? Isso aconteceu num dia, e daí no outro dia eu cheguei no escritório e em um dia eu fiz esse render aqui, tá? E eu vou mostrar hoje como é que ele foi feito. Então, eu pretendo mostrar aqui as técnicas que eu utilizei para que você entenda como elas foram utilizadas para você poder utilizar nas suas cenas também. Então, vamos lá. Antes de assistir esse tutorial, esse Abre a Cena Under, tá? Para você que não conhece, eu de vez em quando pego imagens minhas e abro a cena. E realmente eu abro o 3D e mostro como é que foi feito as coisas, tá? E para não perder nada disso, se inscreve aqui no canal agora e já deixa o seu like aí também e bora pro vídeo. Vamos lá! Aquela musiquinha do Harry Potter, né? É muito massa, né? Não sei se em vocês também traz uma lembrança, uma coisa assim. Eu gosto muito. Então, vamos lá, gente. Essa cena aqui, ó, onde é que ela tá, pra vocês poderem entender, né? Ela tá lá no meu Behance, se vocês quiserem ver, tá? behance.net/AnderAlencar. Tem várias das minhas cenas, algumas eu já abri, outras não. Inclusive, se você quer que eu abra alguma outra cena que tá aqui no meu Behance, basta você colocar aqui nos comentários agora. Ander, abre a cena, por exemplo, Crosswalk. Ander, abre a cena Crosswalk lá do Behance. Ander, abre a cena Victorian House. Ander, abre a cena Friends Apartment. É só me pedir que eu gravo um vídeo como esse aqui, te mostrando como que eu criei em 3D a cena inteira, né? Vamos lá. O fato é que a última que tá aqui agora, né? Eu acabei de postar, só tem 2 visualizações, ó. Tá aqui, ó. Pô, Hagrid's House. E a minha, Eita, fugiu a palavra, gente. O que eu precisava alcançar aqui era em um dia fazer esse render, porque eu queria realmente começar e terminar e já postar ele no outro dia que a galera pediu, né? Então vamos lá. Essa cena aqui eu acabei criando um mood igual a minha referência, fiz também um outro tipo de iluminação e fiz também tipo um toon, né? Uma modelagem aqui, um clay, pra poder entender. E das coisas que me perguntaram muito foi: Ander, como é que você modela esse tipo de terreno? Então eu vou mostrar aqui hoje. A outra, como é que você conseguiu modelar todas essas pedras aqui da cabana? Vou te mostrar aqui. Ander, como é que você fez aquelas montanhas lá atrás? Vou te mostrar aqui. Ander, como é que você faz essas fumaças aqui e tal? Eu vou te mostrar aqui. E outra, como é que você conseguiu fazer tudo isso em um dia só? Eu pensei que levaria 3 semanas. Bom, gente, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é que você precisa saber que hoje é muito mais fácil a gente conseguir criar cenas como essa, porque nós temos uma infinidade de assets, né? De blocos em 3D, de modelos em 3D disponíveis no mercado, que te permitem criar muitas coisas com muita agilidade, muita facilidade. É assim que a gente consegue ganhar dinheiro com render, né? A gente faz muitas cenas, muitas mesmo, cobrando bem e fazendo muitas cenas. Então, tipo, é possível fazer uma cena inteira complexa como essa num dia. Imagina uma imagem de um living, de um ambiente como esse aqui. Isso demora poucas horas, a gente consegue criar isso, né? Então, eu vou te mostrar, vou começar respondendo algumas das perguntas. A primeira é essa: como que isso tudo foi feito em um dia? Gente, eu realmente vou mostrar como é que eu fiz isso. Eu busquei muita coisa na internet e eu utilizei, na grande maioria dos blocos aqui, Quixel, tá? E texturas. É incrível a quantidade de coisas de alta qualidade que tem ali pra gente utilizar, tá? Mas a primeira delas que a gente tem que começar dizendo, tudo começou com uma referência, certo? Eu vou abrir aqui a referência exata que eu utilizei, tá? Deixa eu abrir aqui as minhas cenas, na minha referências. Tá até aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, referências, eu peguei várias
várias referências, ou seja, eu busquei na internet várias imagens da cabana do Hagrid pra gente poder entender onde é que ela ficava, como é que funcionava. E eu acabei descobrindo que até tinha várias imagens que inclusive parecia que o cenário era até diferente. Mas eu tive que escolher uma pra poder me basear, né? Ó, isso aqui já tá num outro lugar, tipo... Então a gente tem coisas... E aqui eu me baseei realmente foi essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa imagem foi aqui. Eu me baseei para criar... Tadam, isso aqui, né? Então tentei colocar praticamente no mesmo ângulo, fazer o terreno parecido com isso aqui, os elementos também estão bem parecidos. Então isso aqui é a foto. E vamos lá. Uma vez tendo a referência, eu entendi, olha, eu vou precisar de uns morros mais ou menos como aqueles ali, eu vou ter pinheiros atrás, eu vou ter esse terreno, vou ter a cabana em si, né? Então a primeira coisa que eu fui procurar sobre seria assim, poxa, eu preciso dessa cabana, eu posso modelar ela? Posso. Ela é molezinha de modelar? É. Mas como que eu posso ganhar tempo? É ver se já não está disponível em algum lugar gratuitamente ou pago para eu utilizar, porque tempo é dinheiro. Então eu prefiro sempre facilitar e poupar o meu tempo, né? Porque é valioso, o tempo de todos vocês, de todos nós é valioso. Então, vamos lá, gente. Referência é a primeira coisa que você precisa entender, porque foi inclusive nessa referência o que eu peguei? Câmera, entender todo o entorno e também o mood, né? Esse clima nublado aqui assim, com essa fumaça. Então, eu tirei tudo de uma referência. Então você precisa ter uma referência antes de mais nada. Analisar a referência é importantíssimo se você quer chegar em algum lugar. Sem referência, você fica patinando e não sabe nem onde você quer chegar. Então a primeira coisa, vamos lá. Referência foi importantíssimo para conseguir fazer isso em um dia, por exemplo, tá? Legal. Depois da referência, qual é a outra coisa que me perguntaram e que talvez você esteja querendo saber? Tá, Ander, tu falou dessa cabana aí. E agora, o que você fez? Simples. Eu vim aqui no Google, tá? E pesquisei Hagrid's Cabin 3D Model. E apareceram várias páginas. Por exemplo, eu vou abrir as páginas que apareceram aqui, ó. Eu não tô fazendo filtro nenhum, tô só abrindo, tá? Vamos lá, a primeira coisa que apareceu foi aqui no Sketchfab, algumas coisas. Ó, tem esse aqui, ó. Esse aqui tá para download gratuito. Eu vou até abrir. Foi feito a partir de fotos, foi escaneado. Então assim, ó, dá para usar isso aqui? Não. Mas dá para ter uma boa ideia já de volumetria, de como é que funciona. Então foi legal, foi importante para poder ter mais uma referência também. O que temos aqui? Esse aqui custa $10 e é um tipo de cartoon, assim, né? Não é muito o que eu queria, então não quero. Esse aqui, free. Esse aqui já me interessou, ó. É de graça e é um modelo mesmo em 3D Max, inclusive, e tem até a parte interna, que eu não ia utilizar. Poxa, mas ao invés de começar a modelar do zero, modelar a partir de alguma coisa já é bem mais fácil. Então, olha só, tá aí, se você quiser fazer a sua cabana do Hagrid, tá aqui, ó, para baixar gratuitamente, free download, e você vai ter aqui esse arquivo em 3D, né, do tal do Run System, beleza? O que mais tem aqui? Tem um site aqui, ó, YAGI, que é de modelos em 3D para impressão em 3D, não tinha nada que eu queria, beleza? Aqui é a mesmíssima coisa. Aqui legal, ó, aqui já temos um outro modelo 3D, tá? Que é FBX e OBJ somente e custa $29. Esse aqui é para impressão também, não queria. E tem no Turbo Squid, que na verdade é a mesma cena que essa aqui, mas aqui tava mais barato, quer ver, ó? $24. Então tá. Pô, esse modelo aqui tá perfeito? Não, né? Mas pode ser um começo para o que eu precisar. E foi o que eu usei. Eu utilizei esse modelo 3D aqui, tá? Eu comprei ele e, com base nele, eu modifiquei ele. Eu tive que fazer ajustes nele, sim. Mas foram poucos. Eu já tinha a parte da cabana já meio caminho andado, tá? Então foi isso. Eu utilizei esse modelo 3D. Eu posso abrir meu 3D Studio Max e vou mostrar para vocês como é que tá essa cena aqui agora, tá? Principalmente a parte do modelo aqui, tá? Eu não me preparei para congelar isso tudo aqui, mas eu vou fazer isso aqui agora, só para poder mostrar como é que ficou o modelo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Enfim, isso aqui já dá pra ver, né? E os elementos também, posso congelar isso aqui. Depois nós vamos ver essas outras coisas todas aqui, tá bom, galera? Vamos focar aqui na cabana, ó. O que eu fiz? Eu tive que ajustar o modelo, fazer vários chanfros, né? Eu troquei as portas, troquei alguns elementos, texturizei. Todas as texturas foram criadas de novo, né? Eu tive que mapear e tal. Mas foi muito bom já ter saído daquele modelo. Eu tive que, na verdade, mudar as proporções, porque naquele modelo não estava no tamanho, na proporção certa de acordo com a minha foto. Então eu tive que fazer ajustes, mas tá aí. Esse é o modelo 3D. E para as texturas, gente, eu utilizei o quê? O nosso Bridge, Quixel Bridge, né? Então, gente, quantidade de texturas que a gente tem, ó, as pedras que eu utilizei, as texturas, né? Então, eu utilizei basicamente as texturas da Quixel para fazer as texturas da cabana, né? Aqui tá o que eu comprei, mas vamos lá, vamos digitar aqui, ó. Surfaces,
Historical. Tá aqui, ó. Utilizei essa textura aqui, ó. Então tá aqui, beleza? Tentei essa outra, mas ficou muito repetitivo, então eu acabei utilizando essa. Então foi assim que foram feitas as pedras. Na verdade, é só textura. Se você for ver o modelo, ele é simples só. Bem simples, é só um modelo de planes e tal. Eu tive que usar chamfers pra ficar mais arredondadinho e tal. Mas é só textura. E essas pedras aqui também são texturas também da Quixel, tá? Se a gente vier aqui dos que eu comprei, Surfaces, vamos ver se tem aqui, Rock, deve estar aqui. Ó, tá aqui, ó, foi essa aqui que eu utilizei, então texturizadinho certinho, fica bem bonitinho com os displacements, com tudo, né? Podemos ver isso aqui até na imagem, aqui, ó, tá? Ó, a gente consegue ver que a textura resolveu tudo, tá? Ó, eu tive que colocar essa chaminé aqui que não tinha no modelo, mas tinha na minha referência, então eu acabei acrescentando essas coisas. Legal, gente, então vamos lá. Já vimos o modelo, já vimos as texturas, agora o terreno, como é que ele foi feito? Eu vou te mostrar aqui, ó, vou dar um hide all aqui, eu vou tirar o meu morro e o meu background por enquanto, vou tirar minha câmera e vou mostrar o terreno cru mesmo, vou desligar todos os forests e scatters para que a gente fale só agora do terreno, tá? Então vamos lá, hide unselected, vamos lá. O terreno é esse, ó, se eu for pegar aqui minha câmera, tá aqui o terreno, ó. E como é que ele foi feito, gente? Se você for ver, ele tem esses degraus aqui e o caminho, certo? Eu não vou remodelar ele exatamente, mas pra você entender como é que ele foi feito, que daí, isso que é importante. É importante eu mostrar aqui, é um abre-a-cena, né? Então, como eu fiz, você tá vendo aqui. E eu vou mostrar como que eu fiz aqui num outro plane, só pra gente poder ter uma base de como você pode criar terrenos aí também. No fim, gente, nada mais é do que uma coisa muito parecida com isso aqui que eu fiz, ó. Só dividir em mais vezes, eu acho que foi em 6, tá? E daí o que eu fiz? Eu fui lá e baixei isso aqui para ter uma queda do primeiro morro, do primeiro degrau, tá vendo que tem aqui, ó? O segundo, ele era mais reto, e esse terceiro aqui, ele começava a subir um pouquinho a partir daqui, ó. Então o que eu comecei a fazer? Levantando aqui, fui tirando, subindo, volta. Então eu tinha mais ou menos isso aqui, ó. Você vê como é simples, você tem que começar a trabalhar com polígonos em low, tá? Bem assim mesmo, porque daí fica fácil você ter primeiro volume de terreno e depois você vai ajustando. E daí eu tinha que fazer esse caminho aqui. E esse caminho, como é que eu fiz ele? Eu nada mais fiz do que fiz um ajuste agora dos vértices. Peraí que tá salvando aqui. De topo pra criar esse caminho, tá? Então, na verdade, o que eu fiz? Eu meio que dividi aqui mais uma vez, ó. Vim aqui, ó, connect. Ok, venho aqui, eu não vou conseguir fazer igualzinho, porque cada poderia ter ficado totalmente diferente, né, gente? Mas vamos lá, mais ou menos o que eu fiz foi isso aqui, ó. Pegar isso aqui, fazer a volta, e isso aqui lá pra dentro, pra criar um caminho, tá vendo? E esse caminho continua pra cá. E daí ele faz essa curva aqui e depois chega na casa, tá tudo certo. Aqui é a mesma coisa, ó, ele veio, tem essa espessura, aqui, o caminho continua por aqui e continua por aqui. Então a gente tem um caminho, e o que eu fiz aqui agora? Eu peguei isso, que tem tudo aqui atrás, ó, e subi, depois do caminho feito, tá? Por quê? Porque o caminho tem que ser reto, né? Então é mais ou menos isso aqui que eu fiz, ó. E você tem o seu caminho, aqui vai ficar a cabana, aqui vão ficar as abóboras e tá tudo certo, ó. Poxa, André, mas só assim? Só assim. E agora o que a gente faz? Eu lá nesse caso aqui, eu peguei, por exemplo, essas linhas que a gente tinha aqui, ó. Vou pegar aqui e pegar a linha, tá? Eu peguei essas duas linhas, por exemplo, vim aqui e dei um loop, tá? Pra deixar isso aqui bem marcado, o que eu fiz? Eu fiz um chanfro, tá? Ó, aumentei um tantinho assim, ó, beleza? Só pra gente ter essa demarcação aqui, ó. Ok, fechou. Então isso aqui ficou pra quando eu der um turbo smooth, não fazer um smooth daqui até aqui, isso aqui ficar sendo registrado, tá? Então olha só, isso aqui foi o que eu fiz. Depois que eu fiz, modificador, Turbo Smooth. Olha só, você pode fazer quantas vezes você quiser. 2, 3, 4. Foi o que eu fiz. Ó, você já tem um terreno disso aqui. Só que, poxa, esse terreno aqui tá muito lisinho, muito reto, André. E o teu tá todo... Se você vai ver, tem várias imperfeições e tal, tá vendo? Como é que eu fiz isso? Eu nada mais peguei agora o que tinha aqui, ó, e venho aqui e dou um modificador Noise. Olha só que legal. Noise, eu ligo o Fractal e digo o seguinte, eu quero uma... Em Z, só na altura eu quero 10 centímetros. Olha que legal. E ele cria um terreno todo irregular, com várias voltinhas, inclusive no caminho aqui do bar e tal. Então foi isso aqui que eu fiz, gente, ó. Não tem nada demais, nenhum segredo pra fazer rapidinho do jeito que eu queria. Isso aqui já me resolveu. E foi assim que eu fiz aquele terreno. Outra coisa. Ah, André, como é que você fez pra pintar só de barro aqui e grama aqui do outro lado? Beleza. O que eu fiz? Eu vou fazer aqui de um jeito bem mais simples, mas é basicamente isso, ó. Eu peguei aqui, como eu já tinha esse looping aqui, ó, eu selecionei vista de topo, as linhas daqui, ó, eu vou pegar aqui o modo seleção, né? Ó, vamos lá. Vou pegar isso aqui e vou fazer um loop. Beleza, ele selecionou todas elas lá. Claro que ele acabou selecionando essas aqui que eu não quero, mas eu só tiro. Tá tudo certo. Então, eu dupliquei o terreno. O
tá? Eu dupliquei ele e dei um detach aqui, então, ó. Vamos lá. Eu sei que isso aqui vai ser terra, tá? E esse aqui vai ser, já chama aqui, ó, grama. Então pronto. Então quando eu for texturizar esse aqui de terra, não vou colocar textura aqui agora, mas vou colocar qualquer coisa só pra você ver. A gente tem a terra e a gente vem aqui e tem grama. Pronto. Daí quando eu fizer um scatter, eu uso a grama pra passar toda essa parte aqui. Depois eu uso um pouco aqui também. Eu, inclusive, seleciono um pouco dessa borda aqui, ó. Depois eu detacho mais uma vez e crio mais um negócio pra gente poder, ou pode pintar também no scatter, ou criar um mapa, enfim, como você quiser, mas eu preferi só detachar, que ficou bem mais rápido. E criei também uma bordinha aqui pra ter um pouco de pedra, um pouco de capim, alguma coisa também. Não funciona tudo no scatter, né? Alguns dos elementos você coloca na mão. Mas ó, é assim que foi modelado o terreno dessa maneira orgânica, tá? Então tá aí, ó, terreno prontinho, mostrei pra você como é que foi feito esse terreno. A outra coisa que eu acho interessante falar, scatter você já sabe, né, gente? Usei um Corona Scatter pra tudo, tá? Não usei Forest, não usei nada. Então usei Corona Scatter pra fazer a distribuição da vegetação, das pedras, das coisas. E todos esses elementos, Ander, abóboras, troncos, pedras, galhos, roda de carroça, saco de batata, qualquer coisa que tem aqui, tudo isso eu usei do Bridge da Quixel, tá? Então se a gente vier aqui, ó, 3D Assets, tá tudo aqui, ó. Então, rapidinho, isso aqui já vem tudo com o material do Corona, tudo pra dentro do 3D Studio Max, né? Tem muita coisa pra você trazer, tá aqui, ó, uma das coisas que eu trouxe. As abóboras também tem aqui, tá? Se você for descer aqui, ó, tá aqui, ó, abóbora, 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 abóbora. Então vamos lá. Então a gente falou da referência importante, da cabana importante, terreno, a gente falou dos assets todos, da distribuição de vegetação, foi tudo com Corona Scatter. Ah, legal, André. Muita gente me perguntou como é que você fez aquele morro. Olha só que legal. Eu vou mostrar pra você um site que talvez você não conheça, ou talvez conheça, enfim. Mas, opa, não é isso que eu queria. Esse morro aqui, ó. É um morro escaneado, gente. Que já vem com a texturinha aqui e tal, tudo certinho pra usar. Então, onde é que eu arranjo essas montanhas e morros e tal? Se você vier no Google aqui, gente, inclusive um dos sites que já apareceu pra mim foi esse Sketchfab aqui, ó. E nesse Sketchfab é onde eu consigo muita coisa escaneada, gratuito pra utilizar, tá? Então se você vir aqui, vai ter muita coisa de cartoon, de toon, de caractere, dessas coisas. Mas você pode fazer uma busca aqui, por exemplo, ó. Mountain. Vamos lá, ó, aqui já apareceu alguma coisa, ó. Olha só, montanha inteira, tá aqui, gratuito pra baixar, ó. Aqui, ó, Snow Mountain. Aqui outro, ó, Highland River Terrain. Só que esse aqui tá pra comprar, quando tem um negocinho ali, mas enfim, pode comprar também, né? Aqui, ó, pra comprar e tal. Mas tem vários gratuitos, por exemplo, esse aqui, ó, vou entrar aqui pra você ver. E quando você clica em um, já começa a aparecer mais um monte. Então, tipo, ó, isso aqui é um modelo escaneado, prontinho, que você baixa, download, 3D Model, deixa eu me tirar daqui da frente pra você ver. Quem fez foi esse AQSA_G aqui. 3D Model, clica, baixou. Daí você vai baixar como? Original formato OBJ, eu baixo. E daí já vem até com as texturas, tá? Tum, clicou, baixou. E daí você pode colocar de fundo environments que precisa criar, né? Tem muita coisa aqui, gente. Pra quase todo tipo de environment que você quiser deixar bem... Ele não é legal assim, ó, não tem resolução pra você usar de pertinho, tá? Mas, gente, pra usar como eu utilizei aqui, ó, lá de fundo fica muito bom, tá? Então, Sketchfab, gente, me digita aqui, comenta aqui se essa não foi uma baita de uma sacada aqui, esse Sketchfab pra procurar a montanha e environment, porque, cara, isso salva a vida, tá? Ó, começa a clicar em landscapes, daí você vai ver coleções, aí começa a achar um monte de coisa, gente, daí não para mais. Daí quando tu começa a olhar, danou-se. Tu vai ficar aqui o dia todo procurando morro e montanha e environment. Tá aí, olha só que massa, tá vendo? Beleza, gente? Então, ó, vamos voltar aqui. Inclusive, vou voltar aqui pra minha tela. Vou dar um unhide all aqui, ó. Então é isso, gente. Eu acho que deu pra fazer um abre a cena aqui, ó, com bastante informação útil, né? Abordei os principais tapas aí pra você fazer isso, né? Ah, como eu iluminei, né? Vamos lá, posso abrir aqui também, ó. Eu utilizei um HDRI, que é esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o materialzinho. Quando eu abro o material a primeira vez, ele fica carregando, né, gente? E como eu coloquei um monte de HDRI 16K aqui. Mas vamos lá. O HDRI que eu utilizei foi esse aqui, ó. Lá do HDRI Heaven, gratuito também, né, gente? Se você não sabe o que é a primeira vez que tá aqui, eu já falei 1000 vezes, mas vamos lá. HDRI, muitos HDRIs gratuitos. Começa procurando aqui, por exemplo, por Overcast, né? Que aquilo lá é Overcast, é nublado. Então tá aí, ó, vários pra você poder utilizar. O que eu utilizei, vamos ver se ele vai aparecer aqui. Ó, esse aqui tinha funcionado muito bem. Esse aqui também funciona. Tem vários aqui pra você poder escolher, né? Então isso aí a gente já passou essa fase, né? De falar de HDRI. Ou não, né? Se você tá aqui pela primeira vez, já sabe onde conseguir o seu HDRI. Beleza? Então foi iluminado com esse HDRI aqui, ó. Quer saber o nome? Eu vou pegar aqui pra você, peraí. Cedar Bridge.
Bridge. Vou até achar ele lá no meio dos negócios pra dizer que eu não mostrei, né, gente? Vou colocar aqui, ó. Cedar. Deve aparecer alguma coisa aí. Não apareceu dentro de Overcast, né? Então vamos dentro de todas as categorias. Agora a gente faz uma pesquisa. Tá aqui, ó. Cedar Bridge. 4 years atrás alguém postou. Foi esse aqui que eu utilizei, tá? Vamos lá, gente. Iluminação. Referência. Feito. A cabana. Feito. As texturas da cabana, as pedras, coisa arada. Feito. E as texturas de toda a cena, feito, né? O terreno, feito. O jeito que foi distribuído a vegetação, feito. Os morros lá atrás, feito. O HDRI, feito. E a câmera, aproximei o máximo possível da nossa referência, gente. Então é isso aí, gente. Esse aqui foi um abre a cena. Foi dessa maneira. Você vê como... Eu gosto de fazer um abre a cena porque quando você percebe um abre a cena, você começa a ver que às vezes você já sabe fazer tudo que eu te mostrei, só não fazia exatamente desse jeito. Então é importante em cada aula que eu dou, no meu treinamento e aqui também nos vídeos do YouTube, mostrar o porquê que eu faço daquele jeito e aonde como que eu fiz. Porque você sabendo como se faz, você aprende a pescar, né? Daí você pode pegar quantos peixes você quiser. Então o importante é ensinar a pescar. O importante é mostrar como que é feito para que você possa fazer e utilizar em todas outras situações que você se deparar aí na sua vida profissional ou por hobby, que se você faz 3D só por hobby. Então você vai conseguir lembrar de várias coisas que eu mostro aqui nos Abre a Cena, nos tutoriais, e vai poder utilizar aí nas suas cenas, tá bom, gente? Vamos desmistificar esse negócio de que isso é um bicho de 7 cabeças. Você tá vendo como é molezinha, na verdade. Não vou dizer molezinha porque você precisa saber algumas coisas, né? Mas é muito fácil a partir do momento que você já sabe onde encontrar as coisas e como fazer isso, com poucos comandos e tal, você já consegue fazer coisas incríveis, né? E é isso que eu tento mostrar aqui todos os dias, fazer o render para todos, né? O render para todo mundo, render for all. Todo mundo que gostaria às vezes de fazer renders realistas, acha que tipo, não, isso não é para mim, não, eu não tenho talento, não, isso é só para quem é muito bom, é só para quem estuda durante 20 anos, não, isso é só para quem tem um super computador, não, isso é só para quem tem dinheiro. Não, isso é pra todo mundo, galera. Todo mundo que quiser pode aprender a fazer um render. Eu aprendi, tinha um computador bosta, não tinha nem internet e consegui aprender. E o meu objetivo aqui é ensinar o maior número de pessoas possíveis para esse nosso mercado ficar cada vez mais forte. Então você que tá me assistindo aqui, não importa de que lugar do mundo, você fique à vontade para me usar aqui e aprender gratuitamente nos vídeos aqui do YouTube que eu coloco todas as semanas, tá? Então a única coisa que eu te peço em troca é só que você se inscreva aqui no canal, fique inscrito para não perder nada e vamos cada vez deixar essa comunidade de artistas 3D nesse mundo todo cada vez mais forte, beleza? Se você gostou desse vídeo, se você gostou da cena que eu criei, vai lá no meu Instagram, curte e comenta aqui se você gostou e deixa a sua sugestão pro próximo Abre a Cena. Valeu, galera. Dali render!